estamos de volta, presenças ilustres aqui no programa Pânico. Hoje nós vamos conversar, claro, temos aqui o Dr. Borzino que vai conversar com a gente, mas temos também no Skype a nossa convidada hoje que vai falar com a gente. Ela é médica, psiquiatra, tem doutorado na USP, especialista nas áreas de transtorno do humor e também relacionados a vícios, especialista em políticas públicas de saúde mental, colunista também aqui da Jovem Pan, nossa querida doutora Camila Magalhães, que aqui está. E nós temos também, obrigado Reginaldo, obrigado. E nós temos também o doutor Borzino que está aqui com a gente também. Depois nós vamos falar com ele. Primeiro vamos falar dos transtornos, depois vamos falar de relacionamento, que ele é um homem bom para falar de relacionamento. Sim. Mas daqui a pouquinho com os ouvintes. Tudo bem, doutora Camila? Tudo bem, Emílio. Sabe que altos e baixos, normais para essa fase, mas tudo bem. Normal? É normal ficar muito triste um dia e muito alegre, mas assim, do nada? Olha, nessa fase que a gente está vivendo de pandemia, sim. E isso tem sido muito conversado, muito discutido, e a literatura está mostrando isso, que as pessoas ficam tentando medicalizar tudo, ou o que a gente chama de patologizar tudo, quer dizer, tudo virar doença, mas para uma fase como essa que a gente está vivendo, ter angústia, de vez em quando ficar triste, insônia, tem gente falando que está tendo muito pesadelo, às vezes agressividade, irritabilidade. Claro, isso alternando entre os dias tem sido visto como algo, uma resposta esperada e proporcional a tudo que a gente tem vivido, que é uma situação absolutamente inédita nas nossas vidas aí. Quais são os maiores relatos? Tem a síndrome do pensamento acelerado, aqui às vezes na Jovem Pan, Emílio, tem burnout, o que você tem recebido? Eu não tenho nada, não. Hoje você tá tranquilo, mas hoje ele tá bem. Às vezes ele dá uma cotovelada no Delari. Ele quer me colocar mas aqui. Mas é verdade. Porque é ele que tem, né? Bom, todos nós temos em São Paulo 1/3 da nossa população tem ou depressão, ansiedade, ou passou por dificuldades na vida que levaram a episódios e sintomas em saúde mental. Mas agora, um estudo recente da Fiocruz mostrou que 50% da nossa população está referindo tristeza, depressão, angústia, medo. E entre os jovens até esse dado é ainda maior. Então, a gente tem até discutido que apesar de sim, esses sintomas devem piorar com o tempo, porque os estudos da pandemia anterior, em 1918, e agora os dados de toda a literatura que veio do Japão, do mundo, da Europa, que está um pouquinho na frente da gente, diz que a gente vai enfrentar uma quarta onda, que é baixar o pico de uma onda que muito mais importante do que, ou seja, a segunda mais importante depois do que a Covid. Porque as pessoas estão em sofrimento e elas vão ter que enfrentar os seus medos, o medo de perder emprego, o medo de ficar doente, as consequências de uma fase como essa que a gente viveu. Então, realmente, nós da saúde mental temos trabalhado muito para conseguir dar para a população algumas ferramentas de enfrentamento para essa fase, para que a gente consiga diminuir esse estresse no futuro. Né, relacionado a tudo que a gente tem passado mesmo. Muito bem, Sami, você que esteve lá com Covid. Sim. Você ficou... Não, você fica... Abalado. Você fica muito... Você sai um pouco da rotina, né? Você fica sem hora pra nada, você acaba... Não tem hora pra dormir, não tem hora pra acordar, até porque os remédios pra mim davam muito sono, muito cansaço. Mas, e as pessoas querem uma distância máxima de você, né? No meu prédio, eu nem abria a porta, só abria a porta da minha casa, eu nem saía para pegar comida porque estavam com medo que contaminasse. Agora, eu falo bastante com médicos, psiquiatras, o pessoal da USP, até tem gente lá do grupo do Covid, o Galute, o Leandro Valiengo, e muito se fala um pouco de epidemia também psíquica. E eu queria saber para a doutora se já tem algum estudo nesse sentido, né? De como que isso vai afetar essa onda de saúde mental. O que a gente sabe do mundo que tem acontecido? Você falou da Fiocruz, mas eu queria saber em outras cidades. Legal, essa pergunta é importante, porque o que eles têm visto? Depois que passa a pandemia, não só esse medo que você falou, que é imediato, que é um medo até necessário que a gente sinta, porque o medo, o que ele é diferente da angústia? Ele é um sintoma bastante objetivo, ele é
faz parte da nossa sobrevivência. Se você teme alguma coisa, você se protege, você usa máscara, você faz uma série de medidas de não contaminação do outro e tudo mais. Então, medo é necessário. A angústia, entretanto, é algo que é bastante subjetivo, cada um sente da sua maneira. Algumas pessoas ficam pensando o tempo todo nisso, o tempo todo se elas vão ficar doentes, como é que vai ser o futuro. E o que tem acontecido por conta disso? Ficar percebendo que as mortes elas ocorrem, elas se avolumam, que você não sabe se alguém perto de você pode vir a ficar doente, o que vai acontecer com o futuro econômico do país. Todas essas angústias, elas colocaram à prova a nossa saúde mental como nunca, como há muito tempo não colocava. Os estudos internacionais estão mostrando que depende da população. Então, por exemplo, entre os profissionais de saúde, eles têm muita ansiedade, tem muito estresse pós-trauma, depressão, porque depois a vida vai voltando ao normal, mas eles passaram por situações extremamente angustiantes ali no dia a dia do cuidado com as pessoas. Já a população de baixo nível socioeconômico, por exemplo, os estudos mostram que esses têm que lidar com outros fatores de estresse que não só a Covid. Eles têm que lidar com o se virar ali no dia a dia, lares com muitas pessoas. Nós temos um país em que idoso, né, morando no lar, é a grande maioria, então as pessoas começaram a se preocupar como é que elas iam se proteger. E aí os estudos fora mostraram que se as pessoas não tinham tantas condições para lidar com a situação atual e estavam com uma preocupação econômica muito grande, essas eram as mais vulneráveis. Ficavam doentes mesmo. Quem já tinha sintoma de beber pesado é quando a gente, na ocasião que a gente bebe bastante, geralmente 5 ou mais doses de bebida alcoólica. Quem já bebia assim, aumentou e muito o seu consumo do álcool, seja em quantidade ou em frequência. Quem tinha depressão e quem tinha ansiedade e já estava bem há muito tempo, voltou aos consultórios. Então, o estudo do Brasil, que foi feito com médicos, mostrou que a demanda por cuidado de saúde mental aumentou muito e as pessoas voltando a ter sintomas. E para enfrentar, que não é uma maneira adequada, muitos passaram a fazer uso de medicamentos calmantes, beberem mais, fumar mais. As pessoas os tabagistas aumentaram mais de 40% a quantidade de cigarro e tem um grupo de 6 a 10% que está fumando 20 cigarros a mais do que fumava antes. Então, beber, fumar, fazer uso de medicamentos e até ficar muito nas telas, mas não digo para ter lazer ou para jogar um videogame, alguma coisa. As pessoas acabaram indo para esses comportamentos como formas de enfrentamento. Você sabe doutor, que tem um livro chamado Scarcity, de 2 professores americanos, que é o Mulay Nathan e o Shafir, são economistas muito, muito bem-sucedidos de Chicago, professores lá. O que eles falam? Que a escassez de qualquer coisa te dá estresse e você toma piores decisões. Por exemplo, a pessoa que é pobre, principalmente, ela não pode falar assim, quando você faz um regime, você fala, hoje eu vou furar o regime. E aí você come as coisas que você gosta. Mas a pessoa que é pobre, ela não pode falar, hoje eu não vou ser pobre. Então é como se você vivesse no limite do estresse o tempo todo. E isso acaba mentalmente com as pessoas. Então, a pessoa que tem um estresse financeiro, e aí com a pandemia deve ter outros tipos de estresse, ela acaba sendo pior pai, pior marido, pior esposa. Porque é um mapa da desgraça. Não recupera. É desgraça. Tá em alerta, você tá em alerta. De videogame, é meio como você tem a energia do personagem. Você usa tanta energia pra manter as outras coisas que você tá esgotado. É uma quantidade de energia psíquica que fica esgotada, né? Então você não tem mais, né? Né, Camis? Oi, Camis, que a gente se formou junto, nós dois aqui. João Luiz, terrível. Ele é meu amigo de turma, estudamos juntos e a gente tocou na mesma banda. Ela cantava, a gente tinha uma banda chamada Doutorzinhos.
né? E ela cantava First I was afraid, I was petrified. E ela canta muito bem. Essa tem uma goela que eu vou te falar, é fantástica. Cuidado com o elogio aí. Cuidado, eu contrabaixista. Aliás, é isso que eu tô encontrando para eu relaxar hoje em dia, porque eu tô aprendendo um novo instrumento. A gente tá ficando, mas essa questão da angústia que você estava comentando, é isso mesmo. Só que a gente tem tentado lutar para que as pessoas pensem de uma forma diferente ou tenham uma atitude diferente do que elas tinham antes. Por que eu estou falando isso? São Paulo já era um lugar que o nosso grupo de estudos estava estudando para compreender o que faz as pessoas do nosso país estarem entre as que mais sofrem no mundo. Mais tem depressão, mais tem ansiedade, mais bebe pesadamente. E a gente vinha tentando compreender que a vida na cidade, essa vida das redes sociais, que ela não, na verdade as pessoas não se comunicam, elas não têm uma escuta umas com as outras, elas simplesmente rivalizam pelas suas crenças, pelas suas maneiras de compreenderem as coisas. A gente vive numa cidade super acelerada, trânsito, poluição, vários fatores estressores que a gente estava pensando antes, os meios de transporte, a falta de lazer. E, por incrível que pareça, essa pausa ela trouxe uma possibilidade da psiquiatria, da saúde mental como um todo, estudar de modo paradoxal o que a gente pode fazer para ir mais ao encontro do desejo da gente, de como a gente pode viver melhor dentro do lar da gente. Então, apesar desse estudo que vocês citaram aqui, é real, muitas pessoas simplesmente só vão no automático, pioraram a maneira delas lidarem com a vida, porque elas já adotavam uma atitude, vamos dizer assim, de sedação com a vida. Eu bebo, eu não penso nos meus problemas, eu só me divirto aqui, eu vou fumar mais, eu vou... Enfim, mas dá muito mais trabalho você querer enfrentar essa fase a partir de uma escuta para o seu sofrimento. O que eu posso fazer para mudar? Nas comunidades, inclusive, um estudo que a gente está fazendo é tentar expandir o coletivo, quer dizer, olhar para o outro. Nas comunidades, esse estudo já está sendo feito nos Estados Unidos pela Johns Hopkins. O que eles fazem? Dentro da própria comunidade, eles se organizam para um ligar para o outro, ver como é que está. Se a pessoa não estiver bem, aí sim aciona um serviço de saúde mental. Então, é como se a gente estivesse indo para o coletivo em detrimento daquela fase anterior que a gente vivia de uma forte individualização, de cada um só pensar em si, da pessoa querer ter likes e da pessoa, enfim, pensar na sua vida como algo bastante individualizado. Então, a pandemia veio para a saúde mental e a gente está se preparando para combater essa próxima onda que sim, como vocês falaram, vai aumentar muito, porque já aumentou. Já nos consultórios de saúde mental, os profissionais estão angustiados, estão tendo de lidar com a própria angústia dos seus profissionais, porque essa é uma realidade. Muitas famílias, cada vez mais, eu ouço, putz, perdi alguém, meu sogro faleceu. Agora está muito perto da gente cada vez mais. E ver a situação do mundo como um todo, a tristeza que é perder uma vida, quanto mais 40 mil ou mais que estão por vir. Mas eu acho importante esse espaço, porque saúde mental ganhou um grande cuidado na nossa população, que não é só estigmatizar as pessoas e falar, eu acho que quem tem alguma coisa ali, quem bebe, quem tem ansiedade e tal, deve ter algum problema. Muito pelo contrário. Muitas vezes essas pessoas que estão em sofrimento são essas que têm um olhar para dentro e estão indo na contramão dessa cultura da felicidade, que a gente fala essa felicidade até tóxica, assim, porque é muito estranho. Felicidade da cana. Felicidade é bom também, né? Vamos ser honestos. Mas vamos falar que uma válvula de escape, né? Tomar uma... moderar. É isso aí. Ó, eu vou passar aqui @ doutora Camila Magalhães. O site dela é clinicacamilamagalhães.com.br. Quero agradecer muito a presença, o papo. Ela falou assim de uma maneira assim bacana sobre esse assunto, que é um assunto de saúde pública também. E depois nós vamos falar com a galera, não é isso, Delari? Doutora, muito obrigado pela sua participação, tá? Eu que agradeço. Qualquer dia você podia vir aqui no lugar do Borzino. Vamos, Camis. Final do programa vai dar uma canja. Vamos, Camis. Eu trago, a gente manda ver. Ele fala muito mal das mulheres e eu iria ir para rivalizar com ele. Boa. Opa, então vamos de boxe, então, em vez de Você fala mal das mulheres ou não?
Décio Pitinini tá terrível. Outro dia ele falou que mulher enche o saco. Eu tava ouvindo. Falou. Não, eu... O que ele falei, Camis? O que ele falou? O que eu falei, Camis? Você falou que a mulher, ela por natureza enche o saco. Mas isso é uma coisa natural. Está no DNA dela. Está no chip da mulher torrar, porque... É uma qualidade do feminino, veja bem, Camis, não se aquietar. Sabe por quê? É porque a mulher nasce orientada para o que fazer no mundo. O homem é um goiaba que não sabe o que tem que fazer. A mulher vem, torra o saco e ele fica orientado. Você gostou? É por isso. Adorei. É nosso Waze, ela ensina. Vocês já nascem orientadas. Décio Pitinini. Beijo, Você querida. sabe que também teve esse negócio do Covid. Eu não sei se foi na Tailândia ou na Indonésia que teve. Inclusive, o cara tomou paulada de todo lado de feminista, tá? Não sei o que ele tava falando sobre o coronavírus. Ele falou assim: o coronavírus é igual tua mulher. Primeiro, você acha que você vai controlar a tua mulher, mas depois você descobre que você tem que conviver com ela e aí tá tudo bem. Vai passar. Você achou muito machista? Não, eu achei Nossa, nem vou comentar, meu Deus. Real, né? É real, é. É bom que se a você joga doutora pra achou. Indonésia. Não sei se a doutora... Quando O pega, cara fica da em casa. Indonésia. Lógico. Primeiro, Não é nós que fez. Elas seduzem você, né? Elas seduzem, elas te Olha, pegam. o que a gente viu é que muitos homens ficaram impressionados com as suas mulheres dentro, agora convivendo, na hora que eles perceberam que eles tinham que estar mais assim, próximo a elas, o que tem uma série de relatos mostrando que eles se surpreenderam. Com as mulheres. Sabe? Mas isso é Ô, mentira, Quem é o doutora. nome? O Otávio Mesquita. Eu vou te dizer, mentira. eu vou te dizer, Camis, eu vou te dizer, sabe o que a gente virou? A gente virou estrela cadente. Você passa, a mulher faz um pedido. É sempre assim. O fogo no rabo Você também. passa, se eu tô passando pela sala, assim, ela, você consertou? Você pediu rápido. Você consertou o vaso? Você viu Nossa isso aqui? Senhora. Você viu o vaso? Você viu isso aqui? Ela fala assim, Essa é a só fui surpresa. tomar um café, já volto. É estrela cadente, é um pedido. É um pedido por vez. Não, é que relacionamento é muito trabalhoso, mas as pessoas começaram a perceber que dava para ter um trabalho, escutar o outro, abrir mão da sua certeza ali. Parece que tá havendo uma possibilidade de escuta maior entre os casais. É isso que Você está é sendo casado. A bacana. doutora é casada ou não? Você é casado. você é doutora- casada. Que é. Não, o que o vinheteiro perguntou aqui. Ô, doutora. Meu marido tá fazendo tudo que eu O peço. marido tá Aí, trancado Aí, lá tá na vendo? loja. Estrela cadente. É lógico. Ele virou estrela cadente tá aí, total, a sua teoria tá ou, certinha. Ou pegou a caneta Bic e deu furou o tímpano. Pronto, acabou, já resolveu tudo. Pau mandado. O cara tá na mandado, dispensa exatamente. trancado. Tá O marido chorando. dela. Amor, eu vou fazer live, vai pra dispensa. Tranca o cara Não, na eu dispensa. escrevi O cara pra ele, coloca a eu janta escrevi, por baixo vou da começar porta. em 2 minutos. Segura as crianças aí, porque eu preciso falar na rádio sem eles jogarem futebol aqui do meu lado. Tá dando fandangos Ele pras fez. crianças. Agora, doutora, deixa eu perguntar um negócio, uma Claro. coisa politicamente incorreta. Ih, lá que eu vem. vou fazer. Ia, Não, olha. Cuidado Com a mídia ninja. Calma. você não Ah, acha, ninja. você não, meus doutores. Pois não. Eu acho que de vez em quando a gente tem que dar uma miguelada na quarentena. Não pode também levar a Faz essa... sentido. A ferro e fogo. Não, a ferro e fogo, porque se você também não der uma válvula de escape, Lógico. Sim. é importante a gente ter válvulas de escape na nossa vida. É o não dia do doutora? furo da dieta. É. É. Você diz miguelar a quarentena saindo de casa? Não sei, fazendo... Fazer algum Leonardo. a mordida do Leonardo. coração. Fazer Descer algum do Leonardo. carro e dar uma volta no quarteirão. É, por você tá no carro, tirar a máscara de vez em quando. Isso, falar, assoprar, assim. É. Fumar um cigarrinho Tira a com máscara hoje é igual Você assopra a fumaça do... Tira a máscara. Entrar no busão e espirrar. tirar a máscara hoje é igual tirar a meia, né? Não, tomar uma garrafa de uísque, é isso que você falou, né? tem que dar uma desestressada. Não, né? tem. Dar uma descascada. Tem algum. Mas sabe- existe algum método da gente também. Dá uma miguelada. Isso. E agora, Não, eu Camis? digo pra É que, cabeça. na verdade, as pessoas começaram a fazer um monte de receitas para lidar com essa fase, tirando isso, se exercita, arruma sua rotina, tudo bem, isso daí faz parte. Mas assim, cada um de nós já teve angústia antes na vida, já passou por um monte de trauma e buscou maneira de enfrentar sua angústia. Uns ouvem músicas, outros ficam sozinhos, outros leem, uns vão escrever, dá pra casa, claro, trabalha claro. mais, chora, cozinha, né, faz chat, fica em live. Eu digo isso porque, assim, a pessoa tem que buscar mesmo o que faz sentido para ela se tranquilizar. Eu vi que pessoas começaram a meditar, respirar,
aprender a arte, falar com os filhos, né? Porque a criança, o que está acontecendo? Como eles ficaram... No começo, as crianças começaram a ficar muito nas telas, depois os pais viram que era muito legal, e isso foi vários eventos que eu participei, webinar, muito legal ver a criança voltar a ter uma relação com o espaço, uma escuta do sentido do corpo em casa, aquela agitação, mas sem elas mesmas, sem precisar ficar na tela o tempo todo, que é um retorno, né? A família conversar, essa coisa dos pais... que tem uma grande vantagem dessa geração agora de pais, que são pais que conversam, mas claro que eles podem conversar mais, porque no passado era assim, faz isso, faz aquilo. Os pais começaram a dialogar com os filhos, né, e falar, pô, eu tô preocupado com isso, e aí os filhos passaram a ter mais confiança também, que aquilo não era só mando, existe uma coisa bacana de aprender em casa, aprender com a família, então não é para tudo ser tão pesado. Quem quer seguir arrisca tudo, isso que você falou, Emílio, é muito chato, quer dizer, chegaram as tarefas da escola, eu tenho que sentar aqui e fazer como se eu fosse professor, você não tem nada. Às vezes o que você quer ensinar talvez não seja nada daquilo, porque a criança não quer aprender daquele jeito. Você pode ensinar outras coisas que você domina ou que você gosta e a criança tá curtindo. Obrigado. Bom, obrigado, viu, doutora? Doutora Camila Magalhães, já estourei aqui o nosso tempo. Isso. Quero agradecer, vamos ver se participa mais pra gente falar, dar dicas aí, pessoal que tá em casa, vivendo essa quarentena que a gente não sabe quando termina, quando é o pico do Mandetta. Mandetta tá onde, hein? Obrigado, doutora Camila, você pode... Um beijo, obrigado. Valeu, obrigado pela sua Camila. participação. O Instagram é @doutora Camila Magalhães e o site Clínica Camila Magalhães, sem acento, evidentemente. Muito bom. O José Explanador. Boa, Clóvis. Cadê o paninho? Quem é do paninho? Cadê o paninho? Isso vai me dar Vamos pro break? Depois do Borzino, o que nós temos aí? A doutora tá muito otimista. Tá. Mas ela é super verdade, super que pra Frentex. É pra Frentex. Pra cima, Você não é, né, Borzino? Eu sou também. Conservador. Pra Frentex? Eu sou um cara Você tá lindo, hein? Tá. Grisalhice. Grisalhaço. Richard Gere. Grisalhão do comercial. Fala comigo olhando assim, me deixa que eu não resisto. Ele é Otávio Mesquita que deu certo. O que nós temos de treta? O que nós temos de treta, Delari? Treta? Tem um vídeo na internet. Vídeo que vazou o nude do Borzino. Do Trump. Vitor e Léo. Sem palhaçada. São pessoas? Perguntas. Vinheteiro, você tem alguma pergunta ou não? Depois do comercial podemos fazer? Ouvintes também, @programa Pânico. Pode mandar sua pergunta hoje, doutor João Borzino está aqui com a gente. Vamos falar sobre relacionamento, sobre saúde mental. Décio Pitinini. uma merda. Eu achei que... Quem é o Décio Pitinini? Doutor Borzino. Décio Pitinini. Vai, Décio. Vai, Décio. Vai conversar com Olá, a gente. O Décio Pitinini. Décio. Tá certo, tá bom. Vamos pro intervalo, aguardem. Ainda bem que não foi de papai papudo, né? Melhor assim. Esse gordo, esse puta desse gordo encheu o saco. Mas é a minha função, né, pô? Eu tô com a barba Você sabe dele que o Covid pode ficar preso na barba, né? Eu tô ligado. Tô parecendo aquele vai e vem, mano. Deixa eu falar sério. Vamos pro break rapidinho, já a gente volta, né, Delar? Já a gente volta. Aguarde, gente. Today's forecast calls for blue skies.